voltamos com o nosso último bloco, hoje recebendo o professor Paulo Roberto Rocha Júnior, doutor em fisioterapia aqui da Unify, trabalha conosco há 17 anos e vem realizando um excelente trabalho na fisioclínica, principalmente com a população idosa, que trata sobre labirintite, né, disfunções unilateral, bilateral. E nós estamos aqui com ele e vamos querer saber agora, professor, labirintite tem ou não tem cura? Antes disso, Gesana, faz 17 anos, mas eu sou bem novinho, tá? Entrei bem cedo aqui, tá? Então eu entrei bem jovem. Isso, ó, o rosto não nega, gente, não nega. Se tem cura ou não, vamos conversar um pouco sobre isso, tá? Grande parte dos problemas, eles se resolvem, tá? Grande parte dos problemas se resolvem e, como eu disse no último bloco, o nosso corpo ele tem artifícios para conseguir fazer os problemas se resolverem sozinhos. Muitas vezes a gente pode até perceber assim, eu tive um problema com a minha mãe em um dado momento da vida e hoje ela não sente mais nada. Então isso pode acontecer com uma frequência muito grande, tá? E também, como eu falei, a fisioterapia ela vai acelerar o processo de cura, né, ou de conforto, de qualidade de vida para a pessoa, mesmo não havendo cura, um ou outro tipo de problema. O que é importante falar para vocês é assim, nós temos que potencializar todos os sistemas que são responsáveis pelo equilíbrio. Então o equilíbrio ele é composto por informações. A gente tem que ter informações do nosso ambiente externo. Quem nos dá essas informações? A primeira informação que nós temos é a visual. Então, quando a gente olha para o ambiente, nós temos já um cenário montado na nossa cabeça e como o nosso corpo pode se comportar dentro deste cenário. Nós orientamos nossa postura de acordo com os referenciais que nós temos no ambiente. Então, o visual é muito importante, tá? Nós temos o proprioceptivo, que na verdade é o somatosensorial. Então, quando nós estamos em pé, naquele exemplo do primeiro bloco do ônibus, né, quem me dá a informação quando eu estou parado é a propriocepção. Então ele capta a informação do solo, se é plano ou não, se tem rampa ou não, para ele conseguir mandar essa informação para o sistema nervoso central e ter a resposta, que é o quê? Contrações musculares ajustadas. E o terceiro, como estamos discutindo até agora, que são os labirintos, é o sistema vestibular. Então, se algum desses sistemas encontra-se em avaria, o outro sistema, ele assume uma responsabilidade maior. Então, se meus labirintos eles não funcionam muito bem, eu tenho que potencializar estratégias visuais e proprioceptivas, sabendo que o vestibular não vai funcionar bem. Do mesmo modo que, se eu sou uma pessoa que não enxergo direito, eu tenho informações proprioceptivas e vestibulares também mais aguçadas para suprimir informação visual que não está legal. Mesma coisa, por exemplo, um pé diabético. Uma pessoa que tem pé diabético que não percebe muito bem a propriocepção, ela tem outros sistemas mais potencializados para fazer o ajuste do equilíbrio. Então a fisioterapia, ela também trabalha nesta linha. Como que a gente consegue potencializar outros sistemas para conseguir oferecer o melhor equilíbrio para as pessoas. Por isso que eu falei no último bloco também da prática da atividade física. Prescreve-se muito atividade física, né? Eu particularmente com paciente em crise, se você me perguntar, Paulo, o que você faz, o que você indica para um paciente que está em crise, né? Persista, enfrente a sua crise, abra bem os olhos, tira o óculos escuro do rosto, faça uma caminhada ao ar livre, num ambiente bem ensolarado, bem iluminado, porém que seja seguro, né? E enfrente esse mal. Faça movimentos com estabilidade do olhar, com estímulo, né? Eu acho que é só assim que você vai conseguir sair da crise de uma maneira mais coerente e ao mesmo tempo já tratando o problema que está te incomodando. Só para recapitular, professor, quem chegou agora e está no último bloco, sim. Vamos repetir como identificar se eu tenho ou não, quais são os sintomas mais comuns para a pessoa chegar à conclusão que ele está com algum problema no labirinto? O problema mais clássico que nós temos na nossa, todas as pessoas que experimentam esse tipo de situação é a vertigem. Então, é a situação assim, onde o paciente ele apresenta-se parado e o mundo roda ao seu redor. Então, o paciente que apresenta vertigem, ele é um paciente que possivelmente pode apresentar uma disfunção vestibular e através de avaliações bem minuciosas, nós chegaremos a alguma conclusão. Se é de origem central, se é de origem vestibular, ou outra causa pode estar influenciando isso. Tá?
Outra coisa que é bem clássico, bem típico também, é o desequilíbrio. Então o paciente ele apresenta desequilíbrio associado à vertigem. Lembra que os dois labirintos, cada um tem um referencial de um lado de um corpo? Se um labirinto não funciona ou se os dois não funcionam, né, eu tenho desequilíbrio. Se um não funciona, eu tenho desequilíbrio para onde? Para este lado. Tá? Agora, se os dois não funcionam, eu tenho um desequilíbrio mais amplo, mais geral. Então, as pessoas que falam assim, eu sou idoso e caio com uma frequência muito grande, associo a essa queda ou esse desequilíbrio a uma tontura, eu tenho crises agudas acompanhadas de náusea, eu já cheguei a vomitar, né, com esse sintoma. Tenho problemas também de origem otoneurológica, como por exemplo, zumbido de ouvido, né? Todos esses pacientes são credenciados a passar por uma avaliação para que a gente consiga, através da fisioterapia, oferecer um conforto e, repito, com uma eficiência muito grande que a fisioterapia hoje trabalha com as instituições vestibulares. Nós somos eficientes ao ponto de resolver grande parte dos problemas ou até mesmo oferecer situações de conforto em outras partes também. Então, acho que o convite que eu faço à população de Adamantina e região é comparecer à nossa fisioclínica para fazer o cadastro, a pessoa que tem um conhecido, um vizinho ou um parente com esse sintoma, para que a gente possa chamar para a avaliação e a partir de então poder proporcionar o tratamento adequado fisioterapêutico para essas pessoas. Nós estamos chegando ao fim desse programa hoje falando sobre labirintite, mas professor, quero antes deixar um espaço para o senhor convidar os nossos ouvintes a fazer o curso de fisioterapia. Eu mesmo não sabia que o fisioterapeuta também trabalhava com essa questão do labirinto, porque normalmente, quando a gente fala de fisioterapia, você pensa mais em questão de ossos, né, de quebrei, então tem que fazer exercícios para voltar ao movimento, e você não liga a essa questão. E outras questões, como a gente já teve aqui com o professor Matheus Parra falando de ecoterapia, né, de outros temas que a fisioterapia também aborda, mas que nós nem fazemos ideia, né? Então, assim, deixar o convite para quem queira fazer a fisioterapia e esses outros lados que nós não conhecemos ainda. Eu agradeço esse espaço, né? E eu acho que foi muito bem lembrado, muito oportuno a gente falar um pouco do nosso curso, tá? Eu estou aqui desde o começo do nosso curso, então eu posso falar um pouco sobre ele também. O que eu posso convidar as pessoas que se interessaram por esse assunto ou por outros assuntos que a fisioterapia traz, é que nós temos hoje um curso muito capacitado, com assim, professores muito qualificados, titulados, uma fisioclínica e um ambiente clínico totalmente equipado, desde a questão da climatização, né, do ambiente, até uma piscina apropriada, até o setor de cardiorrespiratório também, com cicloergômetros, com situações, com esteiras. Então nós temos hoje uma estrutura física, né, muito boa e uma estrutura profissional muito boa também. São pessoas competentes, temos orientadores de estágio competentes, professores competentes que podem auxiliar o nosso futuro aluno, potencial aluno, a essa trajetória que é buscar o curso de formação em fisioterapia e posteriormente a excelência nessa área também. Então fica o convite para quem se interessou por esse assunto. Esse assunto, ele particularmente, são poucas universidades que trabalham isso a nível de graduação, então eu, como a minha área de interesse, eu acabei trazendo isso para os alunos da nossa fisioclínica e eles se interessam por esse assunto e acabam estudando mais sobre isso, e é uma possibilidade também de profissional diferenciada amanhã para quem for partir para o mercado de trabalho. Então fica mais uma vez o convite aí para as pessoas, primeiro de tudo, conhecer a nossa fisioclínica, conversar com nossos professores, e os vestibulares estão aí. Quem tiver o interesse, nós daremos total apoio, total esclarecimento para que vocês sintam-se confortáveis em acompanhar essa trajetória junto com a gente. Professor Paulo, muito obrigada pela sua presença e por nos esclarecer tantas dúvidas sobre a labirintite. Muito obrigado a vocês e mais uma vez parabéns pelo espaço, está tudo muito bonito e eu tenho acompanhado outras entrevistas e tenho certeza que daqui sairão coisas maravilhosas ainda. Muito obrigada, professor. E para você que nos acompanhou nesta noite, um grande abraço, um beijo no coração e não se esqueça, se interessou pelo curso de fisioterapia, entre no site unify.com.br, faça sua inscrição, ainda dá tempo, estamos com vestibular agendado
com as inscrições abertas. Até lá!